Oi, turma. Transição planetária de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda. A gente vai fazer a continuação do capítulo 19, preparação para o Armagedon espiritual. Então, ontem a gente parou na parte de acercando-se dos médiuns e vigilantes, vem inspirando-os a comportamentos incompatíveis com as recomendações do Mestre Jesus e dos espíritos superiores através da codificação kardeciana, estimulando-os a espetáculos em que a mediunidade fica ridicularizada, como se fosse um adorno para exaltar o seu possuidor. Então, eu fiz um comentário assim sobre alguns médiuns, principalmente, né, a questão dos médiuns, que começam a fazer os trabalhos para se aparecer, para se autopromover. Quando eu vou entrar em algum grupo espírita de Facebook, tá lá escrito. Nas normas dos grupos mais sérios, tá lá. Aqui não existe essa história de autopromover. Se você estiver fazendo um trabalho sério, se você estiver fazendo uma leitura, um áudio, como é que eu posso dizer? Eu esqueci o nome lá que eles dão. Bom, enfim, qualquer trabalho que você fizer para colocar no Facebook, aqueles mais sérios, já tá lá na regra do grupo, que você não pode fazer nada para se autopromover, né? Do tipo assim, eu leio cartas, eu trago a pessoa de volta, ou então, se você quiser, deixa seu nome, que eu vou fazer uma psicografia para você. Essas coisas em grupo sério não existe, tá bom? Aí, vamos lá, continuação. Esses nomes, concomitantemente, saiu, fomentando a paixões servis nos trabalhadores afeiçoados ao socorro espiritual, nas reuniões mediúnicas, fazendo-os crer que estão reencontrando seres queridos de outras existências, que agora lhes perturbam os lares e facilitam convivências adulterinas em flagrante desrespeito aos códigos morais e aos do dever da família, fascinação, subjugação, que se iniciam discretamente e roubam o discernimento de muitos, constitui o jogo das entidades insanas, aproveitando-se das debilidades ainda persistentes em a natureza humana. Ou seja, a fascinação, subjugação, que esses médiums acabam se submetendo e nem percebem. Às vezes eles acham que estão assim bem acompanhados, né? Aí, quem tá comigo aqui o tempo todo é Bezerra de Menezes. Vocês não escutam o médium falar que está sendo acompanhado pelo espírito José, pelo espírito Maria, pelo espírito da Silva, ou seja, espíritos que são assim nomes extremamente comuns que ninguém sabe o que é, né? A maioria dos médiums querem falar que está com Bezerra de Menezes, que está com Herculano Pires, que está com Jesus, que está com, sabe? A gente não vê médiums falando que tem um acompanhamento de um espírito com nome comum. E os bons espíritos, os mais superiores, os mais sábios, eles nem dão um nome. Tá aqui, ó. Quer ver? Eu gosto de falar e provar, porque eu sou São Tomé. Tá aqui. Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Não está escrito aqui livro da Maria, do José, do Abreu. Não. Aqui está escrito livro dos Espíritos. E cada texto que tem aqui dentro é um ou outro que tem o nome de um espírito conhecido, né? E ainda assim, a gente duvida que seja o tal espírito que esteja ali. Existe dentro da doutrina espírita uma caça, né, para saber quem é o espírito de verdade que está aqui no livro dos Espíritos. Alguns ficam falando que é Jesus, né? É que nem eu vi como é que chama? Não é uma série, é um documentário que foi feito sobre o Chico Xavier, né? Eu tava assistindo e fica aquela coisa de todo mundo querer saber se Chico Xavier foi Allan Kardec ou não foi. O que isso vai mudar? Né? Foi Allan Kardec ou não foi? Qual é a importância disso, né? E aí a gente vê alguns médiums buscando nomes famosos. Não, quem tá comigo aqui é fulano de tal. Na verdade, é qualquer José da vida que tá com ele ali, é um espírito menos elevado, mas muito inteligente. Geralmente, esses que subjugam o médium, eles são muito inteligentes. Eles podem não ter a moral, mas a inteligência eles têm. E eles tapeiam o médium fácil, porque como é que você vai saber se é ou não é? Num grupo mediúnico que eu trabalhava, tinha pessoas como eu que sentiam a energia daquele espírito que estava ali, dando comunicação. Tinha outros que viam, tinham outros que ouviam. Então,
Aí sim, apareceu ali, aí, opa, é Francisco de Assis que tá aqui? Eu tô sentindo uma energia franciscana, beleza. Aí o outro, não, é Francisco de Assis que tá aí, porque eu tô vendo. Aí o outro, ah, tá. E o fato de você ver garante também? Às vezes sim, às vezes não, né? Por quê? Porque o espírito que é inteligente e consegue manipular o perispírito dele, ele se apresenta como ele quiser. Ele pode se apresentar na figura de Jesus da tua frente. E nós, encarnados, nós temos limitações. Então, as nossas limitações nem sempre garantem que a gente está vendo aquele perispírito ali em forma de Jesus e que seja Jesus. Patrícia, então a gente tem que duvidar de tudo? Não, não é que a gente tem que duvidar de tudo, mas também a gente não tem que acreditar em tudo, né? A gente tem que ter um bom senso. Se aquilo ali realmente está fazendo bem, beleza, é um espírito superior e acabou. Mas se aquilo ali te conduz a dúvidas, se aquilo ali não te leva realmente para uma transformação moral, duvide, né? Vocês acham, vocês conseguem imaginar Jesus aparecendo num centro espírita e falando assim, você tem que matar uma galinha para ser feliz? Pensa, né? Você conseguiria ser feliz? Você conseguiria acreditar que Francisco de Assis, amigo dos animais como ele era, ele vai chegar lá e falar, mata um carneiro para você poder trazer a pessoa que você ama de volta, né? Então tem coisas que a gente não consegue pensar que aquele espírito está mandando fazer, está orientando a fazer e que seja ele mesmo. Então tem coisas que eles caem em contradição. A espiritualidade, por mais que ela tenha inteligência, tem as falhas. E a gente tem que ser muito, mas muito fervoroso, a gente tem que ter muita concentração, né? Diz que os médiuns, quando vão trabalhar, o que a gente tem que fazer? Não pode comer carne vermelha, não pode beber álcool, né? Tem que ter uma vida equilibrada. Tem que ser perfeito? Lógico que não. Se a gente esperar a perfeição para ser médium, a gente nunca vai ser, né? Mas tem que ter o mínimo de controle emocional para chegar lá, você ficar bem atento a todas as apresentações, tudo que vai ser trabalhado ali exige de você uma concentração, uma seriedade muito grande. Só que quando começa a trabalhar com o ego do médium, aí ele começa a se perder, né? Parabéns, você é autor de um livro, eu leio todos os seus livros, olha, né? Eu acompanho muito o De Luca. Eu acho a leitura dele muito fácil de entender. Ele fala uma língua muito simples, então ele ajuda muito pela simplicidade das palavras. Mas às vezes ele está tão em foco assim, né, na mídia, as palestras dele às vezes, né, Centro Espírita está lotado porque é o De Luca que está lá. Eu imagino o quanto esse homem é perseguido pela espiritualidade inferior, o quanto ele é vigiado para escorregar no quiabo, né? Porque se ele fizer isso de errado, a espiritualidade vai pegar ele. Então eu acho que esse cara não deve ter sossego de jeito nenhum, porque ele está muito visível. Então para ele se tornar uma pessoa egoísta, orgulhosa, é um palito, né? Porque quem é que não gosta de receber elogio? Patrícia, seu cabelo tá bonito. Patrícia, hoje seu cabelo não tá. Qual dos dois elogios você vai gostar, né? E isso mexe com o teu ego. Todo elogio mexe com o ego. Toda vez que eu tô namorando, ou mesmo sem namorado, eu procuro estar bem comigo, colocar a roupa que eu me sinta bem, mas eu não gosto de chamar atenção. Então, muitas vezes eu saio pra rua, eu saio de calça, saio de bermuda que vai até o joelho, né? Hoje eu não tenho nem perna bonita, mas já tive as pernas grossas e tal, né? Hoje, por causa da comorbidade, minhas pernas, meus cambitinhos são tudo fino, mas já tive perna grossa e tal. Então eu saía na rua, eu saía sempre preocupado. Não quero que o homem fique olhando para minha perna. Não quero que o homem fique olhando para peito. Não quero que o homem fique olhando para o meu rosto. Ai, que linda, que linda. Não quero, eu não gosto disso. Porque me incomoda o elogio, porque eu tenho medo de acreditar. E se eu acreditar, aí lascou. Aí a gente se torna soberbo, a gente se torna arrogante. Então, eu não gosto de elogio. Eu, sinceramente, eu não gosto de elogio. O elogio, ele me preocupa. Ele não me deixa feliz. Agora, um elogio porque eu fiz algo de bom, né? Patrícia, eu tô ouvindo, eu acabei de receber ali no áudio, eu mando os áudios, né, para os meus amigos de WhatsApp, e um amigo pegou e falou assim, eu escuto todos os áudios e me faz bem. Aí, esse tipo de elogio, eu fico feliz. Opa, missão cumprida.
Porque se eu estou fazendo o áudio para fazer o bem para alguém e eu estou conseguindo, glória a Deus, né? Mas não elogios pessoais, esses aí para nós, qualquer pessoa, e principalmente para os médiums que trabalham em razão do bem, é uma tentação danada para a gente poder cair no erro. Além dessas ações nefastas, trabalham pela desunião dos companheiros de lide espiritual, pela maledicência e calúnias, bem divulgadas, como se estivessem trabalhando para senhores diferentes e não para aquele que deu a vida em demonstração inseparável do amor e da compaixão por todos nós. Então, dentro mesmo do grupo mediúnico, o que vai acontecer? A maledicência, a inveja, eles vão plantando isso. Por que aquele médium recebe Bezerra de Menezes e esse aqui recebe o Joaquim, que era dono de uma padaria, que ninguém conhece, né? Aí começa a rixa entre os próprios médiuns. Ah, não sei não, ele tá falando que tá pegando Bezerra de Menezes todo final de semana. Será que Bezerra de Menezes vem para ele mesmo? Então essas dúvidas plantadas no seio entre os médiuns, isso aí causa um desequilíbrio entre eles e acaba quebrando a harmonia entre esses trabalhadores. Então é orar e vigiar, é tomar muito cuidado, porque eles adoram, gente. A espiritualidade inferior, eles trabalham o tempo todo, para eles não tem folga não. O tempo todo eles estão buscando uma coisa que a gente erra aqui para poder entrar no meio e atrapalhar. Em determinadas situações, desencadeiam enfermidades de diagnose difícil, ocultando a sua interferência nos organismos debilitados e carentes de energia, levando ao fosso do desânimo pessoas afeiçoadas ao dever e comprometidas com a fraternidade legítima. Aí outra coisa que eu já vivenciei, né? Já participei e até já aconteceu comigo, né? A questão do desânimo. A partir do momento que você começa a estar invigilante, eles começam a pregar assim: ah, você vai lá todo final de semana, você vai lá trabalhar à toa, você vai fazer a mesma coisa, é sempre do mesmo jeito, ninguém se transforma, as pessoas que vão lá são egoístas, são orgulhosas, você tá perdendo seu tempo, vai fazer alguma coisa para você, não fica fazendo nada para os outros não, eles não merecem. Isso vai, sabe, você tá doente, para que você vai ficar se arrastando doente até lá para fazer o trabalho, né? Depois esses caras não dão o mínimo valor, nem obrigado eles falam. Então essas coisas foram impregnando em mim, né? Até que eu comecei a perder meus horários. Tava frio? Ah, não vou não porque tá frio. Tá chovendo? Ah, não vou não porque tá chovendo. Ah, eu tenho que pegar ônibus, são quase 2 horas de viagem até chegar no centro espírita que eu trabalhava. Então o desânimo foi pegando. E a enfermidade que eu tinha só foi aumentando, né? É o que Chico falava: ah, eu tô cansado, não quero trabalhar. Aí o Emmanuel falava para ele: olha, se você doente, trabalhando, tá ruim, imagina se você ficar parado. Vai ficar bem pior, não vai não? Então trabalha. E é disciplina, né? Eu sou um pouco desregrada. Eu procuro ter a disciplina para trabalhar, para fazer as leituras, né? Mas eu não sou. Eu tô em busca disso. De falar, não, todos os dias, 9 horas da manhã ou 10 horas da manhã, eu vou fazer a leitura de áudio. 11 horas eu vou fazer a leitura de tal livro. Eu tento fazer isso, mas aí eu ainda estou engatinhando que fala, né? Eu ainda estou engatinhando, porque tem dia que eu consigo fazer 10 horas da manhã, tem dia que eu faço meio-dia, tem dia que eu faço 1 hora da tarde, hoje mesmo eu acordei tarde, estou fazendo 5:30 da tarde, né? Então, assim, a questão da disciplina, de você se dedicar de verdade, né, de você não desistir, ela é muito importante, principalmente na área mediúnica. Na área da caridade, movimentam os discutidores que perdem o tempo entre os conceitos de paternalismo e de promoção social, olvidados do socorro que normalmente chega tarde, quando se aplicam as horas em ociosidade mental e divagação intelectual. Então, você está fazendo bem, começa a falar. Ah, você está fazendo bem para essa pessoa não está nem aí. Né? Ah, aquela pessoa que veio aqui no centro, pegou 2 cestas básicas, né? É sem vergonha, é pessoa que não tem caráter. Então começam a chover ideias na sua cabeça para que você não atenda essas pessoas, né? Para você desistir, porque não vale a pena, são pessoas que não vale a pena. De grande parte, pode até ser que isso aconteça, né? De ter aqueles oportunistas que vão bater na porta do centro espírita, da igreja, seja lá de onde for. Mas aí cai numa frase que fala assim: a sua parte você está fazendo. Se o outro não está fazendo a parte dele, ele é que vai arcar com isso, né?
Então não é porque tem pessoas infiltradas que são oportunistas que você não vai dar oportunidade para aqueles que não são. E ninguém vem escrito na testa, eu sou correto e eu não sou. Então você acaba ajudando pessoas que realmente não merecem, mas nem por isso deve desistir. E a espiritualidade inferior, ela fica no ouvido da gente. Ah, não faz isso não, para com isso. Olha, você está ajudando quem não merece, vai viver sua vida, né? Em vez de você gastar dinheiro com isso, vai gastar com você. A gente tem que ter ouvidos de ouvir, né? Olhos de ver, a gente tem que ficar esperto, porque a influência a gente recebe o tempo todo. O Armagedon bíblico do Apocalipse de João e das tradições judaico-cristãs não se restringe apenas à estreita faixa do Vale do Megido ou do monte do mesmo nome, quando os exércitos de todas as nações se reuniram para a batalha final. Todo o planeta hoje pode ser denominado como o Vale de Jeosafá, onde já se travam as batalhas de extermínio em que o Senhor de misericórdia será o vencedor da impostura e da perversidade. Legiões de dedicados missionários do bem movimentam-se em toda parte de forma a atenuar as consequências das imprevidências de uns, do desespero de outros na seara espírita. As advertências dos mentores são contínuas, não entendendo aqueles que se encontram surdos para a verdade, distraídos para a renovação moral intransferível, volúveis ao compromisso assumido, porque são autofascinados, tornam-se modernos narcisos. Então, em todo lugar, do mesmo jeito que tem a espiritualidade negativa trabalhando para que as coisas não caminhem, volta a repetir aqui no livro, que existe a espiritualidade trabalhadora incessante no bem, que está o tempo todo do nosso lado tentando evitar o mal maior. Oportunamente, Dr. Silvio informou-nos que estava sendo programado um encontro com um antigo rabino judeu vitimado nos já referidos terríveis dias do fim do século XV, na Espanha, quando da expulsão dos não católicos daquelas terras. Então, aqui eles vão dar um exemplo do que aconteceu lá no século XV, na Espanha, quando houve a expulsão daqueles que não eram católicos. Já conhecíamos a sociedade espírita, onde deveria ocorrer a atividade do nosso benfeitor, com o convidado espiritual, Eliashim Ben Sadok, que comandava o expressivo bando de assaltantes desencarnados, ora dedicados à campanha de extermínio dos discípulos da terceira revelação judaico-cristã. Para que lográssemos o êxito desejado, os mentores em nossa esfera de ação fora da Terra delinearam como se daria o encontro para o qual nos deveríamos preparar espiritualmente. Predispostos ao labor e confiando na divina misericórdia, dirigimos-nos ao núcleo espírita, onde tivemos oportunidades anteriores de estagiar. A instituição dedicada ao estudo da codificação do espiritismo conforme os austeros métodos utilizados por Allan Kardec, ressaltando o labor em torno da educação sob todos os aspectos considerados, porque não apenas adstrita às criaturas reencarnadas, mas também aos desencarnados em sofrimento e em ignorância das leis, das divinas leis, estava em plena realização do seu programa quando chegamos. As salas de estudos e de socorro fluido terapêutico encontravam-se repletas de trabalhadores sérios e de necessitados de ambos os planos da vida. Então, eles foram para o núcleo espírita, onde tinham lá os refugiados e o trabalho que era feito com eles. O salão reservado para as conferências e simpósios, assim como os passes coletivos, encontrava-se em todos os lugares tomados por pessoas expectantes e ansiosas pela palavra iluminada de que seria instrumento expositor da noite. A movimentação dos espíritos desejosos de comunicar-se com os familiares era expressiva, assim como dos indivíduos atormentados por problemas de várias ordens se haviam dirigido à casa espírita esperando orientações de conforto para os dramas que carregavam como cruzes ocultas, íntimas e afligentes. Quando o encarregado da palestra chegou, pudemos notar a alegria sincera que desenhou em muitos rostos. Eu vou parar por aqui. Então, chegaram numa casa espírita, né, do plano espiritual, onde haveria reuniões aí para ajudar essas pessoas que estavam com sérios problemas de distúrbios, né, psicológicos, ainda que do lado espiritual, eles queriam ser auxiliados, queriam ser ajudados aí. Eram pessoas que tinham sido expulsas lá da época do século XV
né, espíritos do século XV que foram expulsos, né, que eles não eram católicos lá na Espanha. Então eles foram para esse núcleo espírita onde eles puderam estagiar aí com esses espíritos necessitados de auxílio, tá bom? Amanhã a gente continua, turma.